Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para poder a gente fazer a composição do quórum e dar seguimento aos trabalhos logo em seguida. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Passada-se a próxima fase. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância do jornalismo, por ocasião dos 32 anos do jornal Inverta, 31 anos do jornal Grama Internacional, 19 anos da Prensa Latina e 35 anos do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômico-Sociais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes autoridades e convidados. Quero convidar aqui o senhor Aloísio Pampolha Bevilacqua, fundador e editor-chefe do jornal Inverta. Convidar também o senhor Manuel Oliveira, jornalista do jornal Inverta. Hoje nós comemoramos uma data muito especial e muito importante para esse grande instrumento da democracia e importante veículo de comunicação, né, que é o jornal Inverta, né, que é também o jornal Grama Internacional e também, né, os 19 anos da Prensa Latina e 35 anos do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômico-Sociais. E, nesse sentido, né, esse deputado que preside a referida sessão, além de solicitar a essa casa, né, que formule os votos de congratulações ao jornal Inverta, promove, né, para toda a sociedade mineira, para todo o público que nos acompanha através das redes sociais do nosso mandato, que nos acompanha também ao vivo pela TV Assembleia, a oportunidade de proporcionar ao Estado de Minas Gerais, né, de assistir aqui uma audiência pública com o intuito de mostrar os mecanismos, né, da democracia, de uma comunicação social inclusiva, uma comunicação social que visa promover o bem-estar da sociedade, e nós sabemos bem que esses 3 meios de comunicação e também o nosso centro de pesquisa têm cumprido esse papel. Com as mais variadas formas de difusão, assinaturas, bancas de jornal, internet e ação militante direta de seus membros, simpatizantes e amigos, o jornal Inverta chega a quase todos os estados da federação, com maior expressão nas grandes metrópoles, centros urbanos e rurais, onde se concentra a classe operária e os trabalhadores em geral, destacando-se os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, Distrito Federal, do Ceará, Paraíba, da Bahia e do Pará. O jornal Inverta, em Minas Gerais,
teve papel importante nas lutas sociais em defesa das ocupações do Sem Casa em Belo Horizonte e região metropolitana, nos anos de 1990 do século passado, que formou o movimento de luta pela moradia MLPM de Minas Gerais, denunciou as privatizações do Estado brasileiro e os projetos privatistas no Estado de Minas Gerais, denunciando, inclusive, a Vale do Rio Doce e os seus crimes ambientais. O jornal Inverta sempre esteve ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras da sua luta e história de resistência. O jornal Inverta, em 1992, assumiu a publicação no Jornal do Brasil, do jornal Grama Internacional, por meio de um acordo comercial entre a Cooperativa de Trabalhadores Inverta e o governo de Cuba. Em 2005, a agência Prensa Latina estabeleceu uma parceria comercial de trocas de notícias com o jornal Inverta. São experiências de sucesso que contribuíram também para a integração latino-americana nesse período. O CEPES foi fundado na Baixada Fluminense. Ofereceu formação política para a população mais simples do nosso povo e se espalhou por todo o Brasil. É um dos responsáveis pela formação de lideranças que defendem a democracia desde sempre. E hoje o CEPES é presidido pelo Dr. Aloísio Pampolha Bevilacqua, que desenvolve uma pesquisa há mais de 30 anos sobre a crise orgânica do capital. Então, é com muita alegria e com muita honra que, atendendo a solicitação de vários companheiros e companheiras do município de Contagem, de toda a região metropolitana, da classe trabalhadora de Minas Gerais, que nós vimos aqui hoje promover essa audiência pública, com o intuito mesmo de podermos levar a todo o povo mineiro, né, a disseminação da informação pública, de qualidade, transparente e democrática. E aí eu fico muito honrado de poder trazer aqui, né, essa possibilidade ao povo mineiro e de mostrar que a Casa do Povo, o Parlamento Mineiro, é a casa onde o cidadão tem direito a trazer todos e qualquer pensamento de classe e todo e qualquer interesse de sociedade. Então, a nossa comissão tem o intuito aqui também, a Comissão de Participação Popular, que hoje, né, está lá em Teófilo Otoni, através do deputado Marquinhos Lemos, do deputado Leleco Pimentel, do deputado Doutor Jean, deste deputado que também esteve lá pela manhã, realizando a primeira das várias audiências públicas do PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, né, 2024 a 2027, tem esse âmbito, discutir com cada região do Estado, com cada categoria, né, classe social, cor, raça, gênero, não importa os povos, discutir a participação do povo dentro do Estado, em especial no orçamento, e aqui nada mais justo que discutir também a democracia, né, também nos meios de comunicação. E aí o jornal Inverta e toda a sua estrutura cumpre esse papel. E aí, por isso, eu fico muito honrado de podermos promover aqui, né, essa realização e queria passar para os nossos convidados ficarem à vontade para expor, né, no tempo determinado, as ações que têm sido desenvolvidas, né, a forma que a democracia pode ser melhorada no nosso país a partir de uma comunicação democrática, socialista e que preze principalmente o interesse coletivo do cidadão. Então, quero primeiro passar a palavra aqui para o nosso convidado, né, que terá 15 minutos de disposição, o senhor Aloísio Pampolha Bevilacqua. Vamos passar para o Manuel primeiro? Tudo bem. Então, quero aqui pedir licença ao Aloísio para um segundo momento e passar a palavra, né, para o nosso orador, o Manuel Oliveira, jornalista do jornal Inverta. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Professor Aloísio, é um prazer estar aqui nessa tarde. E eu começo a minha fala dizendo que, para mim, como jornalista, é um grande orgulho poder-me, hoje, estar
representando aqui o jornal Inverta. São 32 anos de luta, não só de existência, na verdade, são 32 anos de reexistência, né? Porque não é fácil fazer jornalismo nesse país, onde muitas vezes a informação ela não informa, ela deforma. E nós, como jornalistas, no nosso curso, na nossa formação, quando a gente aprende o ofício, a gente assume o compromisso de informar. E a informação, principalmente hoje, né, na sociedade hoje, ela é de caráter essencial para a vida, para o desenvolvimento, para a formação das pessoas. Então, ser jornalista do Inverta, representar o Inverta aqui no Estado, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito complicada. É uma luta diária para conseguir informar, para conseguir levar para o nosso público a informação. E ter essa oportunidade aqui mostra o grau de importância desse veículo, que fora da mídia comercial, né, fora do que a gente tem da imprensa burguesa, vamos dizer assim, consegue se manter na luta, consegue cumprir a missão para a qual ele foi criado, foi idealizado. Então é um orgulho, é um prazer muito grande estar aqui. E eu passo a palavra ao professor para que ele continue. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa audiência pública ao deputado que convocou a audiência e aos demais membros da Comissão Popular, de Participação Popular, que tão gentilmente, a partir dos mecanismos da Assembleia, me convidou através de um ofício e tão gentilmente também atendeu algumas particularidades que nós gostaríamos de apresentar. Eu não sei se a apresentação chegou, mas eu gostaria, antes de ter uma fala, ver se é possível fazer a reprodução do vídeo que nós enviamos, que é um vídeo quando saiu as 500 edições do jornal Inverta. Eu não sei se é possível a reprodução, mas seria muito importante. Como aço, forjada no fogo da luta de classes, a edição número 500 do jornal Inverta surge em uma difícil conjuntura no Brasil e no mundo. Há 28 anos, quando os ricos e poderosos diziam que a luta havia acabado, a primeira edição do Inverta respondia que ela estava apenas começando. Muitos criticaram esse caminho. Disseram que um jornal assim não iria longe, talvez alguns meses. O Inverta respondeu com seu trabalho e sua trajetória representa um marco. A publicação comunista com o maior tempo de circulação ininterrupta na história do Brasil. O capitalismo não tem nada a oferecer aos trabalhadores. Classe cujo produto vira capital, a não ser miséria de trabalho atormentante, brutalização e degradação moral. Em um momento em que floresce o irracionalismo, o obscurantismo, o criacionismo, a eugenia, o racismo, o machismo, a intolerância religiosa e cultural, em um momento no qual ressurge o nazifascismo,
o Inverta contrapõe a esse discurso suas teses sobre a crise do capital e assegura que quem está falido é o mundo da burguesia. O Inverta explica ao povo aquilo que descobriu estudando essa crise. Ela não pode ser solucionada pelo sistema. Ele tenta resolver aplicando a ciência e a educação. Porém, a tecnologia criada, que poderia libertar o trabalhador das penas do trabalho, é voltada para o lucro, submetendo o trabalhador a mais sofrimento ou desemprego e distorcendo a própria ciência e educação. O que a burguesia não vê é que, ao fazer isso, só acelera a sua própria destruição. A ciência e a educação passam a revestir um potencial altamente subversivo nas mãos de quem trabalha contra o domínio do capital. Quanto mais são aplicadas para tentar resolver a crise, mais essa crise se aprofunda, mais ela se manifesta em todas as esferas da sociedade. Crise do imperialismo, crise energética, crise ambiental, crise de valor. Na verdade, trata-se de uma crise orgânica de todo modo de produção. A linha editorial do jornal Inverta vai além de apontar a crise como negação do ufanismo das oligarquias. Ela esgrime a resistência dos países socialistas na Ásia e na América Latina. O Inverta defende a integração latino-americana e os governos revolucionários e progressistas de nossa América, a exemplo de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Mesmo diante de inimigos tão poderosos, nosso povo resiste e se organiza. O Inverta levanta alto bandeiras históricas como a do 1º de Maio. Em suas páginas estão escritas as lutas do proletariado, suas ocupações, marchas e greves. O Inverta sempre esteve ao lado do povo, denunciando o pauperismo, a fome, os acidentes de trabalho, os genocídios de nossos jovens. O Inverta quer que as riquezas de nosso país sejam desfrutadas por todo o povo, que para isso deve ter controle do seu próprio destino. Assim como lutou contra a privatização da Vale, o Inverta denuncia as tragédias que dela resultaram, como a de Brumadinho. Marcharemos novamente em defesa de todas as nossas estatais que correm novamente o risco de serem privatizadas. Primeiro veículo de esquerda a ter uma edição digital online, o Inverta segue confiante em direção ao futuro, a uma nova sociedade, uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos, como definiu Marx. A um futuro radiante, o comunismo. Viva as 500 edições do Inverta! Bom, eu acredito que essa apresentação mostra um pouco do que foi o projeto e do que é o projeto do Jornal Inverta. O Jornal Inverta não é uma publicação que surge da reunião de um grupo de empresários ou de um grupo de capitalistas ou de um capitalista com acumulação suficiente para criar um mecanismo de comunicação, que é o jornal, e ele ser vendido como uma mercadoria. O Marx, numa pequena brochura que fez sobre o jornalismo e sobre a imprensa, ele falou a seguinte frase: a primeira condição para se ter uma imprensa livre
liberta de tudo, é ela não ser uma indústria. A imprensa não pode ser uma mercadoria. A mercadoria sempre vai estar ao lado dos seus investidores. Trata-se de um produto para extrair lucro. E a imprensa verdadeira, aquela que informa, aquela que leva a formação, não só informa, mas leva a formação também, ela não pode ter por objetivo o lucro. Ela tem que ter por objetivo levar o conhecimento, fazer elevar as pessoas. Não é também falar coisas que todos sabem, que qualquer cartilha fala. Não. O jornalismo, a imprensa, precisa também falar das coisas que elevam o conhecimento de todos. Fazer com que as pessoas se acenda a vontade de conhecer mais sobre aquilo que está falando, sobre a matéria, né, sobre o artigo que chegou às mãos dele, que saiba, né, da onde vêm as raízes, as coisas. O jornal, em vez, tem um projeto que ele quer dizer para você. Ele quer te informar, mas ele também quer te formar. Ele vai demonstrar, através de estudos, as raízes, né? O que está de substantivo e não de adjetivo num acontecimento. Aquilo que forma as pessoas. Essa tem sido e foi a missão do Inverta. Como vocês puderam ver pelas capas, o Inverta foi um dos primeiros, quando analisou o governo Collor, identificou no governo Collor a possibilidade do impeachment. Foi um dos primeiros a trazer essa denúncia. Quando, agora, no impeachment que houve da Dilma, foi um dos primeiros a falar do impeachment da Dilma. Inclusive, o Inverta, no seu aniversário, promoveu, né, uma grande manifestação contra aquilo que nós já identificávamos como um golpe. O Inverta, ele teve a capacidade de observar, na crise de 1998, a crise do neoliberalismo. A crise na Ásia não era uma crise da Ásia, era uma crise do capitalismo como um todo que estava se manifestando na Ásia. E para nós, jornalismo tem esse significado. Formar as pessoas, apontar os problemas. Por isso ele exerce, mais do que qualquer outra atividade que se possa pensar, ele exerce a democracia. Porque ele vai dizer, olha, prefeito, você não fez isso. Governador, você não fez isso. Presidente, você não fez isso. Ele tem que dar voz a quem? A quem não tem direito à voz. A quem a voz é negada. Que é justamente aqueles mais humildes, aqueles que sofrem o dia a dia, no seu cotidiano, que ninguém observa. E as lágrimas, mesmo você torcendo, não saem no jornal. Pode até sair sangue, porque algumas publicações para vender são sensacionalistas. Vendem o sangue da população, vendem a morte, vendem as chacinas, né? São os populachos. Mas não a explicação das pessoas, porque as pessoas morrem, porque são assassinadas, porque suas casas são violentadas, porque as pessoas ocupam determinadas situações, determinados locais que não deveriam. Por que isso? Pode ter maldade de alguns? Pode. Em tudo há. Não existe
ninguém isento de nada. Mas a grande massa do povo, quando se move por necessidades. Move por aquilo que faz mobilizar qualquer pai, qualquer mãe, que é o direito à vida dos seus filhos, o direito ao estudo, o direito à educação, o direito a ter tranquilidade e até contra a violência. Não só a violência que se vê institucionalmente, mas, às vezes, a violência dentro da própria casa pela formação que teve o marido, pela formação que recebeu a sociedade, uma formação violenta, uma sociedade que educa para um massacrar o outro, um passar por cima do outro. E a solidariedade é só a solidariedade do povo pobre para com os ricos. Do povo pobre para quem? Para quando há uma calamidade pública, os pobres se mobilizam para ajudar, enquanto deveria ser do poder público, né? O dever de ir na frente e dotar os recursos, fazer todas as coisas necessárias. Então, o povo só é lembrado nesses momentos, nos momentos críticos de crise, e ele, com a sua generosidade, sempre faz isso. Então, nós temos essa tradição. O jornal Inverta surgiu na região mais violenta do Brasil num dado momento da história, que era a região da Baixada Fluminense. Morria uma criança a cada hora e 15 minutos, por falta de saneamento básico. Uma pessoa era assassinada, né, a cada hora pelos esquadrões da morte. Tinha um que ele era bastante significativo, o nome dele chamava-se Mão Branca. Esse era um esquadrão da morte. Quer dizer, quem era negro, quem era indígena, quem não era muito bem branco, podia ser passada pelo Mão Branca. É como se fosse uma concuscã dentro da Baixada Fluminense. O jornal Inverta se colocou neste momento. No momento internacional que tudo derrubava, o socialismo acabou, o comunismo morreu, o capitalismo é vitorioso, nós víamos o contrário. Nós víamos uma necessidade histórica do capitalismo ter que derrubar as conquistas dos países socialistas para que pudesse ocupar espaço, entrar, para se aliviar da própria crise que o impulsionava aquele projeto de globalização que nós vimos. E em que acabou a globalização? Na crise da Ásia, que levou de rodão 1/3 do PIB mundial, que jogou e frustrou todo o planejamento do desenvolvimento que era para ser feito com a tal da globalização. Então, nós, do Jornal Inverta, tivemos essa perspectiva e entendemos que a contribuição do jornalista e do jornalismo não é apenas de registrar o cotidiano. O povo morre de fome, e daí? Como faz para mudar isso? Quais são as causas da fome do povo? O povo está desempregado. Tudo bem, está desempregado. Mas e daí? Quais são as causas do desemprego? Como se faz para mudar? Então, esse é um jornalismo que eu entendo que deve ser feito, deve ser procurado. Você vê de vez em quando na imprensa oficial, eu chamo imprensa oficial, não a que é editada nos diários oficiais do Estado ou do governo. Eu estou falando da imprensa oficial, a imprensa que goza de todos os benefícios, digamos, do Estado. A imprensa oficial, ao contrário da Suécia, a Suécia, toda publicação que atinge um número de
subscritores, assinantes, esses jornais recebem uma subvenção do governo oficial. Aqui quem recebe subvenção de governo é a Globo, é a SBT, é a Jovem Pan. São todos a imprensa que tem a aplicação financeira maior. E não a imprensa do povo. A do povo, quem financia, na prática, nas comunidades, é o comérciozinho local. Aí bota o serviço de alto-falante, faz uma rádio, daqui a pouco está lá em cima o controle oficial da comunicação. Então, eu estou falando aqui sobre vários aspectos do que eu entendo do que deve ser o jornalismo e qual a contribuição que ele dá no sentido de firmar a cidadania, de levar a consciência, levar a cada cidadão os seus direitos, os seus deveres, saber mais do que dizer sim, senhor, mas também levantar a voz quando se sentiu oprimido, quando se sentiu ofendido, quando se sentir desprestigiado. Saber que ele tem o direito de falar tanto quanto o outro. Esse é o tipo de jornalismo. Aliás, isso parece alguma coisa com a Câmara? Câmara de Assembleia dos Deputados? Acho que parece um pouco. Por quê? Porque se a Assembleia só nega, né, os seus deputados só negam, né, as exigências do povo, as questões fundamentais, ele deixa de cumprir esse papel. Mas quando ele se preocupa em ver o que o outro, o mais humilde, pensa, o que ele precisa, e começa a lutar em torno disso, essa é uma expressão de uma assembleia fantástica. Que é isso que o povo quer. Então, o jornalismo tem alguma coisa a ver. Mas não só o jornalismo, as organizações que lutam em nome dos trabalhadores também têm esse direito. Então, eu gostaria de, não sei se eu estou passando do limite um pouco, se eu tenho mais algum tempo, eu vou encerrar aqui. E dizer que essa iniciativa do Inverta é uma iniciativa de trabalhadores. Agora mesmo, nós realizamos, né, esta comemoração no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, que há muito tempo é parceira do jornal Inverta, na realização do Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Realizamos lá na USP, em São Paulo, realizamos um ato com grande participação. Aqui, nós pretendíamos realizar o nosso ato, que vamos realizar amanhã, na UFMG. Mas parece que não houve espaço suficiente na UFMG. Eu acho que a ciência daqui é um pouco diferente da ciência dos outros estados, apesar de nós termos grandes amigos na UFMG. Mas me parece um pouco que ali está inaugurando um status diferente da ciência. Vamos realizar na universidade, lá em Goiás, na Universidade de Goiás, também o aniversário. E em outras regiões também estamos discutindo a realização dessa comemoração do Inverta. Por quê? Porque não é só a comemoração do Inverta. Com ele, nós temos a comemoração daquilo que fundou o Inverta, que foi o Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, do qual alguns presidentes nos homenagearam com o seu nome. Um deles, Luiz Carlos Prestes.
Outro, um grande nome cientista reconhecido, chamado Oscar Niemeyer, nosso amigo particular. Foram presidentes do CEPS e foram membros do jornal Inverta, do conselho editorial do jornal Inverta. E, por último, um grande mineiro também, uma pessoa de grande expressão, um grande intelectual, que foi Teotônio dos Santos, um economista reconhecido internacionalmente. Meu mestre, meu amigo. E tivemos outros tantos, inclusive mineiros, que contribuíram com a formação do Inverta. Um deles foi José Nilo Tavares, que foi presidente do CNPq, um grande cientista político, e aqui trabalhou no Biombo, junto com José Maria Rabelo, justamente quando houve o episódio, em 64, quando o Rabelo deu um murro num general que foi lá impedir, porque ele tinha dado uma informação acerca daquele jornal, e aí fecharam tudo e caçaram todo mundo. Mas o José Maria Rabelo teve esse ato de coragem, e ninguém pode esquecer desse momento. Jornalismo independente. José Nilo Tavares foi um grande intelectual, reconhecido em nosso país, como dirigente máximo do CNPq. Então, para nós, tê-lo como vice-presidente durante um período até a sua morte, junto conosco, foi digamos assim, uma grande, mas uma grande alegria, imensa realização. A nossa trajetória é essa. O jornal nasceu um ano. No ano seguinte, Cuba nos procurou para que a gente pudesse ajudar e organizar a circulação do Grama Internacional, que é o jornal de Cuba, no Brasil. E nós tivemos essa grande honra de poder contribuir. E como foi isso? Um ato de vontade, chegou meia dúzia, começou a colocar o Grama? Não. Ele é um acordo consularizado entre as duas casas diplomáticas, o Itamaraty e Cuba. O mesmo aconteceu com a prensa latina. Um acordo. O Grama circula há 31 anos e a prensa latina cumpriu agora os seus 19 anos. Homenagens recebidas pelo Jornal Inverta. O Jornal Inverta foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Recebeu a maior comenda, que é a medalha Pedro Ernesto, da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. Foi homenageado por São Bernardo do Campo, pela Assembleia de São Bernardo do Campo. Foi homenageado pela Assembleia da Bahia, a Assembleia Legislativa da Bahia. Então, nós temos um cartel de reconhecimento que é invisível para quem só fica na grande imprensa. E hoje, fazendo o que a população faz. 43% da população se informa através da internet. 21% através das redes sociais. E mais 20 e poucos por cento através de sites. A imprensa, antigamente, embora a televisão chegue em 95% dos lares brasileiros, apenas 40% se informam pela televisão hoje. E quem controla esses meios? Quem educa a população? Quem forma a opinião? E aqui eu estou falando de comunismo. Por quê? Todo mundo acusa os comunistas de quererem fazer lavagem cerebral em todo mundo. Mas, na verdade, quem é que chega e faz a lavagem cerebral em todas as lares do nosso país? Qual é a escola? A escola fica com 75%, digamos assim,
de uma base de formação, enquanto os lares são invadidos por 95% dos lares são invadidos pela TV. Então, é uma discrepância muito grande entre o ensino formal, a ciência e aquilo que chega na cabeça das pessoas e forma as pessoas. É muito fácil nós culparmos o povo pela mediocridade intelectual que nós temos e a mediocridade, muitas das vezes, do nosso Congresso Nacional, assembleias, câmaras de vereadores. Ah, ele não sabe votar, não sabe isso, não sabe aquilo. Mas quem é que forma a cabeça deles? Quem? Quem chega na cabeça das pessoas e explica a realidade das coisas? Nós fazemos nossa pequena parte. Minúscula. Eu digo que é minúscula. É um dedo. Mas quem conhece a ciência e a teoria sabe que um bater de asas de uma borboleta pode criar uma transformação geral na natureza. Essa é uma teoria que poucos desconhecem. Porque é quase lugar comum as pessoas fazerem o seu próprio esforço. Então, encerro aqui agradecendo a todos vocês escutarem essas breves palavras, mostrar que tudo isso está dentro de um plano em que nós temos um estudo profundo sobre a realidade internacional e do sistema social que vivemos. E, por isso, o Jornal Inverta tem um projeto. O Jornal Inverta não é um partido eleitoral. Incrível. Mas nós reconhecemos aqueles parlamentares que estão do lado do povo e apoiamos, dentro das nossas parcas forças, dos nossos parcos recursos, mas apoiamos e difundimos. Então, gostaria de agradecer à Assembleia, gostaria de agradecer a tolerância de todos, alguns por profissão de fé e outros de livre e espontânea vontade. Então, por terem escutado essas poucas palavras que possam ajudar todos vocês a refletirem sobre essa nossa missão histórica. E refletirem também quando se falar de comunismo. Quando se fala de comunismo, não se está falando de que violência, de morte, de matar. O comunismo não surgiu na humanidade para isso. O comunismo vai desde as ações mais comuns que nós temos até as grandes ações de transformação social de cada país em particular, de cada pessoa e do mundo. Obrigado. A presidência agradece os convidados pelas informações prestadas e pelas suas discussões aqui e dará início aos debates. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando seu microfone e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação dessa reunião. Cada inscrito disporá de 3 minutos para as suas considerações. A palavra, ele que eu queria cumprimentar também pela presença e pelo trabalho que tem feito, em prol do Jornal Inverta e também do socialismo em Contagem, toda a região, meu amigo Sidney Martins. Boa tarde, deputado Ricardo Campos. Boa tarde, jornalista, nosso companheiro Manuel Oliveira. Boa tarde, professor doutor Aloysio Bevilacqua, ao qual aqui eu estendo as minhas homenagens ao Jornal Inverta pelos seus 32 anos, na pessoa do professor, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu empenho
na organização do nosso povo, do nosso jornal, da nossa ciência, da cultura. Estendo essas homenagens ao Aloysio, desses 32 anos. E queria fazer uma pergunta ao professor Bevilacqua, se ele puder. O jornal Inverta, desde a sua fundação até hoje, nesses 32 anos, quais são as perspectivas que o professor observa nessa conjuntura que nós vivemos de crise orgânica do capital, dessa geopolítica que nós estamos vivendo? Qual a importância do Inverta nesse processo de poder mostrar para o povo, contribuir com essa análise dessa situação que vivemos tão grave hoje, a qual o sistema capitalista ele vem nos colocando e tratando a humanidade como se fosse um nada, um objeto, assassinando, criando guerras, muitas atrocidades contra o nosso povo? Seria essa pergunta que eu gostaria de fazer. E agradeço. Parabéns, deputado, pela sua iniciativa. Muito obrigado e estamos juntos. Obrigado, Sidney. Vou passar para mais uns inscritos. Obrigado, Sidney. Com a palavra agora, nosso colega, grande amigo, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Ricardo Campos. Boa tarde, professor Aloysio Oliveira. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje participando desse evento, né, dessa celebração desse aniversário do Jornal Inverta. Agradecer aqui o companheiro Sidney, que no ano passado, meu nome é Marcelo Horta, eu sou diretor do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil aqui de Minas Gerais, e no ano passado a gente teve uma grande mobilização contra a política adotada pelo governo Zema. O companheiro Sidney nos estendeu aí o Jornal Inverta para que um espaço para que a gente pudesse denunciar as atrocidades que esse governo tem feito com a segurança. Então, eu não poderia deixar de estar aqui hoje, junto com você, celebrando esse momento de comemoração do aniversário e parabenizando por esse trabalho. E aproveitar também essa oportunidade para que a gente fizesse algumas reflexões importantes. Nós que somos militantes, policiais, progressistas, a gente tem sentido uma grande dificuldade em dialogar no campo progressista. Infelizmente, parece que, tacitamente, no Brasil, dividiu-se assim: as políticas sociais ficam com a turma da esquerda, as polícias de segurança pública ficam com a turma da direita, e aí cada um define a melhor política para estabelecer. E aí, quando se trata de política social, a gente sente, a gente percebe que a direita tem uma grande dificuldade de entrar nesse campo. Mas, em contrapartida, por outro lado, quando se trata de segurança pública, a gente percebe que a esquerda tem grande dificuldade de dialogar. E a gente que trabalha, a gente que faz a militância progressista, nós que somos da segurança pública, a gente percebe isso. E aí eu gostaria de aproveitar essa oportunidade até para ampliar um pouco desse diálogo com a esquerda mesmo, de trazer, professor, a necessidade de que o jornal também comece a ampliar esse debate. Nós estamos num momento que a segurança pública no Brasil está num desafio tremendo. A gente sabe que, com o avanço dessa política do ódio, desse sentimento de revanchismo, cada vez mais a democracia ela depende de uma segurança pública que seja capaz de entender todo o complexo e o seu real papel numa sociedade democrática e numa sociedade civilizada. Então, é diante disso que eu gostaria de trazer essa provocação também, e aproveitar esse espaço também para a gente estar denunciando o quanto que o governador Romeu Zema tem atacado o servidor público, o funcionalismo, e ele não tem deixado a segurança pública à parte, que também tem sofrido grandes ataques. É um governo que não tem investimento claros na segurança pública, e a gente tem uma preocupação muito grande, viu, professor, quando o senhor citava aqui a questão da violência, e a gente percebe que o seguinte: o governador Zema, ele recebeu uma segurança pública em Minas Gerais que é considerada uma das melhores do país. Só que, para a gente chegar nesse patamar,
São anos de trabalho. E o governador Zema tem destruído isso. E a gente tem uma preocupação muito grande que, pelos próximos anos, a segurança pública em Minas Gerais ela poderá estar numa situação muito complexa e a sociedade mineira poderá estar enfrentando um nível de violência que ela ainda não experimentou. E, para finalizar, professor, dizer da importância, e aí sim pedir também o apoio do Jornal em Verde, para que a gente faça a discussão sobre o modelo de segurança pública que a gente deseja para o nosso país. Porque a gente sabe que esse modelo que tem sido adotado, ele não tem dado os resultados que a gente necessita. Então, a gente precisa construir um modelo novo. E eu acho que esse modelo precisa ser debatido muito com a sociedade brasileira. Então, são essas as considerações e esse pedido mesmo de apoio para que a gente possa ampliar o debate do modelo de segurança que a gente quer, principalmente para os setores mais progressistas da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Horta. E antes de devolver a palavra para o senhor Aloísio, eu quero aqui saudar a todas as crianças que estão aqui presentes, filhas dos nossos grandes e valorosos servidores da casa, que também ajudam todos os deputados e deputadas a conduzir os trabalhos e a fazer com que o Parlamento Mineiro seja o poder e a voz do cidadão e possa fazer esse trabalho que é representar a toda a população mineira. Obrigado e uma salva de palmas a vocês pela presença, viu? Então, quero voltar a palavra para as suas considerações e encaminhamentos também finais, o senhor Aloísio Pampolha Bevilacqua. Bom, a primeira questão levantada pelo Sidney, que é nosso grande companheiro, um dos iniciadores também do Jornal em Verde, desde a década de 90, quando nós iniciamos um trabalho recuperando a partir de várias ações que existiam antes, né, com vários companheiros aqui, como João de Deus Rocha, como ex-secretário de Cultura daqui, de Belo Horizonte, um grande amigo nosso, também de outros grandes iniciadores aqui, como foi o caso do grande amigo nosso aqui, vereador também, que esteve aqui. Temos aqui muitas contribuições, trabalhos que foram realizados aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais como um todo, Triângulo Mineiro, tivemos um bom trabalho no Triângulo Mineiro também, em determinadas regiões de Juiz de Fora, tivemos uma boa participação e trabalho aqui no estado de Minas Gerais. Bom, sobre a perspectiva da crise orgânica, fica um pouco difícil falar em pouco tempo sobre uma tese, que é uma tese doutoral, uma tese que é discutida no Brasil e fora do Brasil, na Europa, e que nós temos um viés latino-americano sobre a ideia de crise orgânica. Existem 3 concepções. Uma que é desenvolvida e discutida em termos de grupos de esquerda no plano internacional, que é uma concepção trotskista, uma concepção do funcionalismo. Para que a gente possa entender, o funcionalismo é uma teoria que a organização social ela funciona e ela tem um resultado. Para nós, isso é insuficiente para definir a crise orgânica do capital. A outra teoria que tem, essa é acadêmica, muito discutida nos meios acadêmicos, é uma concepção gramsciana, que é a concepção de hegemonia dentro das organizações, quando as organizações não são capazes mais de representar os seus representados, entram em luta e disputa interna. Essa é uma outra concepção, é uma concepção de hegemonia, mas nós também achamos que são insuficientes para explicar a crise orgânica. A crise orgânica deve ser estudada a partir do próprio Capital do Marx,
que é a obra-prima fundamental do século, digamos assim, do milênio. Ele fundamentou a crise orgânica do capital a partir de uma composição, que é a composição com que você cria o valor na sociedade, que é a força de trabalho e meios de produção. Quando os meios de produção são maiores do que a força de trabalho, o valor que a força de trabalho passa para a mercadoria e para o produto, que é a base da formação de preços, não são os preços, é a base da formação de preços. Esse valor vai caindo. Quanto mais cresce o capital fixo, cresce os meios de produção, em lugar da força de trabalho, da força viva do trabalho, entendeu? Vai caindo o valor. E como toda sociedade ela se organiza a partir deste valor, é esse valor que sustenta todo mundo. A riqueza de quem acumula capital dentro da sociedade depende disso, os empresários dependem disso, os banqueiros dependem disso, os comerciantes dependem disso, dessa extração de valor a partir do trabalho do trabalhador. Quem inventou isso não foi o Marx, para começar, para dizer para vocês. Quem inventou isso foi um tal de Adam Smith, e antes dele teve toda uma escola, que eram os fisiocratas, que já reconhecia no trabalho a criação de valor. Com Adam Smith houve a universalização desse conceito e se fundamentou uma ciência chamada economia política. E, mais tarde, meramente a ciência econômica. Mas o fundamento é isso, o trabalhador forma esse valor. Mas, na sociedade, quanto mais cresce os meios de produção, o capital fixo em função do capital variável, do capital vivo, do trabalhador, vai caindo esse valor. E nós chegamos, digamos assim, no curso da história, em 3 revoluções desses meios de produção que interferem na relação do homem com a natureza na produção desse valor. Qual foi? A máquina. A máquina primeiro substituiu os membros humanos, que se tornaram ferramentas. Depois substituíram a força e a locomoção humana, a força de locomoção, a força motriz, que é o motor. E agora, o que ela está fazendo? Substituindo o quê? O cérebro, a capacidade, através da cibernética, de dirigir o processo de produção na sociedade. E, com isso, quanto mais isso avança, mais o que acontece? Cai o valor daquilo que você produz. Porque tudo que você produz entra como capital fixo, já vem de um valor anterior. Isso é um pouco mais complexo de entender, mas a base é essa. E uma sociedade que se organiza, a propriedade, se organiza o direito positivo, organiza a segurança, organiza as finanças, organiza as compras, as realizações, a produção, porque você produz e não come o que você produz para o outro comer. E se o outro não tiver o valor, como vai? E se você vai secando o trabalhador de dentro do processo de produção, o que acontece? A sociedade entra em falência geral. E essa é a explicação da crise orgânica do capital. Se uma instituição não representa mais seus representantes, é que ela foi feita em função desse valor e já não está mais, não dá mais para todo mundo. Então, há um problema. Se ela deixa de funcionar corretamente, como pensam os trotskistas, é porque o valor está na base de tudo isso, porque é ele que sustenta, vertebra todas as instituições. Se o Estado não recolher os impostos, como paga a Assembleia? Como paga o corpo de trabalhadores da Assembleia? Como paga o seu corpo de funcionários? Da onde vem esse valor? Da produção que se faz. Quem leva esse valor? A classe trabalhadora. E na hora de formar o produto, é ela que leva a formação do valor, não é a máquina. Pelo contrário, a máquina você paga imposto.
Você paga o que já foi feito anteriormente, mais nada. Então, vem da força viva do trabalho. E quando isso entra em crise, na sociedade que se constituiu, entra em crise toda a sociedade. Isso é a crise orgânica. Qual é a perspectiva para isso? É que, para você sair disso, só tem meios. Aplica a ciência. Se você aplica a ciência, agrava ainda mais a situação. A ciência passa a ser uma subversão. Aquilo que anteriormente o capitalista usou para se livrar das lutas do trabalhador, substituindo ele pela máquina, agora a máquina se volta contra ele. Ele não pode aplicar mais a ciência, porque vai cair o valor, e os lucros dele vão lá para baixo. Então, como faz isso? Que tal destruir tudo para recomeçar novamente? Não é essa a lógica das crises que ocorrem? Você desenvolve demais produção, desenvolve. Quando vê que existe uma demanda, destrói tudo. E qual a melhor forma de destruição? A guerra. Perfeito. A guerra. A guerra é o instrumento de política econômica ao nível mundial. E quando um sistema ele entra em crise e começa essa crise a ferver, começa a surgir guerra em todos os lugares. Agora mesmo nós temos que falar de uma coisa histórica. Aquilo que era uma questão histórica, de sediar um povo que foi perseguido durante o nazismo, que foi um dos grandes holocaustos, agora a gente vê o inverso. O povo está localizado num lugar e massacra os palestinos. Há uma inversão de valores, há uma inversão nas coisas. Então, há uma mudança nesse processo. E aí você vê, os palestinos o que fazem? Massacram também eles. É uma faca de dois gumes. E qual é o sentido disso? Eu explico. A União Soviética, quando acabou, o que ficou no lugar em termos da hegemonia mundial? Um governo único, um pensamento único. Que foi o quê? Os Estados Unidos. A maior potência. O Biden falou agora mesmo. O que ele falou? Somos a maior potência do mundo. Falou, está escrito, ninguém aqui está inventando nada. Foi ele que declarou. Somos a maior potência do mundo. Quando não é mais. O estudo que estou desenvolvendo, eu estou dizendo que existem 3 rupturas. Essa é uma nova diretriz que vamos traçar. Porque está havendo 3 rupturas. Uma ruptura que é político-militar, ele não vence a Rússia. Aquilo que todo mundo pensava que era um blefe dos comunistas, que tinham força para se igualar aos Estados Unidos, está a OTAN toda. E os Estados Unidos enviando através dos outros para ver se não consegue. A Rússia era uma verdade, ela tem poder igual a eles. E esse poder é tão efetivo e tão questionador que Burkina Faso se levantou, Gabão se levantou. Os países da África estão aproveitando esse momento de questionamento, estão se levantando. E se não é uma infiltração que existe, porque os Estados Unidos, diante disso, está desmoralizado, a Europa está desmoralizada, ao nível, e isso pode dar elemento, lenha, para uma fogueira que está começando a crescer. Se o Hezbollah não percebeu o momento crítico e fez esse ataque em função disso, vamos pensar que é isso, porque é isso que está todo mundo falando, mas poderia ser o contrário, né? Poderia ser o contrário. A queda das Torres Gêmeas, o atentado contra os Estados Unidos naquele tempo, todo mundo sabe que a Al-Qaeda foi uma organização que a CIA preparou, o exército americano treinou, os Bush tinham uma parceria com Osama Bin Laden no petróleo, então, assim como o Biden tem uma parceria com a guerra na Ucrânia, com os caras que estão lá na guerra da Ucrânia, contra a Rússia. Então, todos nós sabemos que isso está por trás das coisas. Agora, ninguém forma isso para ninguém. Só dá os resultados, só fala as crueldades, porque é isso.
mostrar as crueldades para formar a opinião, a favor ou contra. Ninguém está preocupado em explicar a verdadeira causa das coisas. Nossa missão, enquanto Jornal em Verta, é explicar. Então, nós estamos trabalhando nessa tese. 3 rupturas. A ruptura militar está colocada. A ruptura econômica está colocada? Está. Os BRICS hoje são mais da metade da economia mundial. Enquanto os Estados Unidos e o G7 estão para baixo. Então, uma outra ruptura econômica que a China está produzindo. Da onde veio isso? Da China e da Rússia? Veio da antiga União Soviética, do desenvolvimento científico-técnico. Então, não era um blefe. A capacidade que tinha, o que tinha era uma política diferente da do capitalismo. Enquanto o capitalismo praticava a política da contenção, ou seja, vamos criar aqui uma cortina para não deixar as ideias do comunismo chegar nos países que a gente domina, a Rússia tinha uma outra política para o seu desenvolvimento bélico e a currículo da aeroespacial, que era a política da dissuasão nuclear. Era isso que impedia de alguém fazer aquilo que fizeram com Hiroshima e Nagasaki. Não foi a Rússia que foi lá e jogou uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. Foi os Estados Unidos. Precisa todo mundo lembrar disso, para não ficar achando que as coisas são assim. Então, essa ruptura está se dando, econômica e militar, falta a ruptura política. Agora, por que não se faz a ruptura política? Porque os Estados Unidos criou uma máquina de propaganda que começa lá em Hollywood, dos filmes da Guerra Fria, e vai até o Vale do Silício, com a internet, com todo. É um muro que eu chamo muro de contenção. As ideias do marxismo chegam, do comunismo, cai nesse muro e ninguém quer saber. Ninguém quer escutar. Então, corta. Então, essa é a questão que eu diria que está acontecendo hoje. Falta a ruptura política. E eu vou dizer para vocês, novidade, o Brasil é um forte candidato a promover essa ruptura política. O Brasil, com a volta do Lula, eu não sou lulista, não sou petista, quero dizer a vocês, não sou isso. Mas a volta do Lula trouxe o Brasil novamente para o centro da geopolítica internacional. E o Brasil está sentado na única possibilidade de desenvolvimento do capitalismo e até mesmo de autocrítica do socialismo, que não soube se desvencilhar do modelo de produção, de exploração que o capitalismo desenvolveu e o socialismo não conseguiu desenvolver da forma que queria, porque foi puxado pela Guerra Fria para se desviar dos seus propósitos. Vou concluir agora. Isso está consignado na ideia da reserva natural, nas reservas de biodiversidade. Nós estamos sentados na maior reserva do planeta e do mundo. E só uma política de cooperação que possa ser desenvolvida, o do Brasil, com a Índia e a África do Sul, possibilita uma gestão política de ruptura com esse processo. Então, eu encerro aqui falando disso. E aí falo da segurança, né? Da segurança. Não existe país no mundo sem segurança. O problema é saber segurança para quem e como. Eu sou quase assim mecânico nesse pensamento. Penso na segurança igual penso na saúde. Igual eu penso na educação. Se não tiver a educação básica, se não tiver o tratamento da saúde de primária, aquela que o atendimento vem antes, não podemos reclamar do resultado das doenças, do resultado do analfabetismo,
do resultado da ignorância do nosso povo. Assim como se a gente não trata da segurança no seu berço, não entende isso como uma questão de vida, de estabilidade e de pensar isso como prevenção, nós não podemos ter outro resultado que não seja isso. O tratamento como a gente dá para a doença. Ou seja, o cara já está doente, interna ou mata. É a mesma coisa a segurança. Se não há prevenção na segurança, não há como você desarticular antes que o problema aconteça. Então, tem que ter a inteligência, tem que ter esse nível de prevenção, tem que estar presente nas comunidades, tem que ter a ideia, né, dos direitos humanos fundamentais de todas as pessoas na cabeça da segurança. Sempre tivemos o lado da segurança aqui também em Minas. Quando houve o levantamento do batalhão, desde a primeira vez, está lá nos nossos jornais, vocês podem pegar capas, né, dos soldados, quando foram aqui, se rebelaram contra o governo. E olha que era o governo do Petit, não era nada, hein? Era Azeredo. Então, eles se levantaram, nós estávamos apoiando, estávamos junto com eles, sempre tivendo do lado da segurança, mas não do tipo de segurança que se desenvolveu a posteriori, nem a tradicional de Minas, que a gente tomou conhecimento lá, chamado Polícia Mineira. Essa nós nunca vamos estar ao lado. Agora, do trabalhador honesto, do trabalhador de segurança, aquele que protege o bem-estar e a vida das pessoas, a esse nós temos o dever de apoiá-lo e incentivá-lo. Desculpe se eu me alonguei. Obrigado. Muito obrigado, senhor Aloísio. A presidência indaga ao convidado Manuel Oliveira se também deseja fazer uso da palavra para suas considerações finais. Eu só quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade pelo senhor deputado abrir para a gente, está mostrando o que o Inverta faz, toda a luta, né? E, sim, agradecer pelas palavras do professor Aloísio também, porque, na verdade, é uma aula para a gente, né? Que a gente escuta e aprende o tempo todo. Então, muito obrigado ao deputado, muito obrigado à Assembleia, obrigado a todos os presentes. Nós que agradecemos, em nome do Parlamento Mineiro, dos deputados e deputadas dessa casa, a oportunidade de trazer aqui esse debate que foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia, pelos canais digitais dessa casa e do nosso mandato, e que estará disponível no portal da Assembleia, após a audiência, para reprodução em massa, para todos aqueles que não puderam estar presentes. Quero aproveitar aqui também, comunicar que foi aprovado o requerimento de nossa autoria, de número 3.990/2023, onde o qual esse deputado subscreve, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que seja formulado o voto de congratulações com o jornal Inverta por ocasião dos 32 anos de sua fundação. E quero ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Aloísio Pampolha Bevilacqua, no endereço localizado no centro do Rio de Janeiro, desse país. E aí, essa nossa manifestação foi aprovado, esse voto de congratulação foi aprovado por esta comissão, encontra-se no plenário dessa casa, que será votado em breve, para o jornal poder ter o reconhecimento de todo o Poder Legislativo Mineiro, mas, enquanto presidente dessa comissão, eu quero passar a mãos aqui, de forma simbólica, o nosso voto de congratulações em ocasião dos 32 anos do jornal, que tanto tem prestado esse serviço de acesso à comunicação democrática e socialista ao povo brasileiro, em especial ao povo mineiro. Então, quero que recebam, de forma simbólica, nós vamos fazer uma foto aqui na frente, essa homenagem
essa homenagem por ocasião dos 32 anos do Jornal Inverta. E aí, passando ao encerramento, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com a salva de palmas ao Jornal Inverta.